Bom dia, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Eu sempre falo bom dia, né? Porque a maioria me assiste na manhã, né? No período da manhã. Quando tem aquele horário específico para vocês assistirem os vídeos no YouTube. Mas, né, existem alguns casos aí de pessoas que assistem de noite, de madrugada, à tarde. Então, né? Eu falo bom dia no geral. Bom, seguinte. Nós falamos aí, espero que nós já tenhamos falado sobre os grandes biomas do mundo, tá? Se não, não tem problema, a gente usa as aulas Zoom para isso. Nesse vídeo do YouTube, eu vou fazer com vocês algumas atividades. E depois vai ter, obviamente, uma tarefinha, uma tarefa para vocês, que é muito simples, tá? Bem tranquila. Vocês participaram bastante das aulas, então eu acho que vai ser bem interessante e vocês vão fazer com tranquilidade, tá bom? Ainda mais que vocês têm esses dispositivos, né? Que vocês estão me vendo agora, esses dispositivos chamados aí de celular, notebook, computador, tablet e todos os dispositivos que têm acesso à internet. Então, vocês podem usar a internet ao favor de vocês, obviamente, para aprender e para fazer as atividades e tudo mais. Vocês sabem disso, eu sempre repito isso para vocês. Bom, as atividades em questão aí são da página 304. Vou ficar pequenininho aqui. Olha, dá uma olhada aí na tela. Página 304, atividades sobre o que nós vimos aí nesse capítulo. Então vamos lá. Vamos fazer juntos este hello. Eu não tenho grave, não tenho o grave na voz. Em áreas próximas... Espera aí, deixa eu colocar essa apostila de um jeito certo que eu consiga ver sem precisar ficar esticando o pescoço. Pronto. Ah, mais uma coisa, né? Como eu não tenho PDF da apostila e provavelmente nunca vou ter durante essas aulas à distância, né? Eu vou pedir para vocês pegarem a apostila de vocês, colocarem na página aí 304, tá? Que está espelhado aí nesse momento, porque esse gravador grava desse jeito, que fica melhor também para eu me olhar, né? Melhor espelhado. Mas é na página 304 aqui em atividades, tá? Então, enquanto eu vou falando, vocês vão vendo o enunciado das questões na apostila de vocês, tá bom? Em vez de eu colocar na tela aí, porque eu vou ter que digitar tudo e tudo mais, e assim fica mais aula, fica mais dinâmica, e a gente consegue fazer as coisas no menor tempo possível. Beleza? Então, seguinte. Questão 1, né? Essa é muito simples, muito simples. Em áreas próximas ao Equador, as temperaturas médias costumam ser mais quentes ou mais frias? Justifique sua resposta. Então, áreas próximas ao Equador. Vamos lá ver nosso planetinha Terra. Olha só que bonito. Então, linha do Equador, essa daqui. Ela representa, lógico que ela é imaginária. Se a gente passar de avião aqui, lógico que a gente não vai ver essa linha, né? Todas essas linhas aqui são imaginárias para a gente se situar e se localizar no nosso querido planeta. Mas nós sabemos que a linha do Equador, ela né, que representa o meio da Terra, ela representa também as regiões mais quentes desse planetão de meu Deus, né? Então, todas as regiões aqui, seja oceano ou seja continental, como aqui na Amazônia, ou aqui na África, ou aqui na Ásia, né? Todas essas regiões aí, elas são extremamente quentes, são regiões muito quentes, tá bom? Elas não têm diferenças de temperatura muito absurdas como nos desertos, como a gente consegue ver aqui, né? Próximo onde passam os trópicos. Mas elas são assim, se você ver a média de temperatura durante o ano, né, a média de temperatura anual, com certeza são as regiões mais quentes do planeta, tá? Por que isso acontece? Presta atenção aqui no titio e presta atenção também no que eu vou fazer com o nosso planeta. Vamos supor, peraí, deixa eu beber uma água. Pronto, ó, presta atenção aqui. Olha aqui o mouse. Tá vendo que ele tem essa aura
See your halo, halo, halo. Então, dá uma olhada aqui nessa aura. Então, faz de conta que o Sol está aqui. Tá? Então, ele está batendo na Terra aqui. Da esquerda para a direita. Vamos ver se a gente consegue dar um zoom out. Ó. Tchau, Terra. Oi, Terra. Tchau, Terra. Então, ó, faz de conta que o Sol esteja aqui, tá bom? Significa o seguinte, né? A Terra gira em torno do Sol, como nós já sabemos, e em determinadas regiões, em determinadas épocas do ano, como, por exemplo, aconteceu 3 dias atrás, aqui foi o solstício de inverno. Ou seja, acabamos de entrar no inverno. Ou seja, a Terra, ela está, lembra que ela tem uma certa inclinação, um grauzinho de inclinação, e o Equador em relação ao Sol está assim, nessa situação, né? Ou seja, o Sol ele está batendo muito mais no hemisfério norte, né? Porque a Terra está tombadinha, né? O norte dela está virado para o Sol. Ou seja, verão aqui no hemisfério norte e inverno aqui no hemisfério sul. Dá uma olhada no Equador, onde é que ela está, onde é que está, né? O Sol está batendo principalmente nessa região do Trópico de Câncer, tá? Então, o farolete está apontado aqui para o Trópico de Câncer. E, de forma secundária, chega aqui na linha do Equador. Tá? Mesmo assim, quando é solstício de verão aqui na América do Sul, é o contrário, né? A Terra está assim, ó. Ou seja, ela está assim. Ou seja, o sul dela, né? A metade sul dela está mais virada para o Sol. Especificamente aqui, o farolete ele vai estar apontado para o Trópico de Capricórnio, que é o trópico do hemisfério sul aqui, beleza? Onde está o Equador? Está aqui. Ele recebe, mesmo que não esteja sendo diretamente, ele recebe bastante desses raios solares. Ou seja, independentemente se estiver no verão ou estiver no inverno, ou no caso aqui, no caso, vamos pensar no hemisfério sul, porque a gente vive no hemisfério sul. Seja no inverno no hemisfério sul ou no verão do hemisfério sul, a linha do Equador ela vai receber muito dessa energia, dessa luz solar, desse calor solar. Então, a Terra ela faz esse movimento aqui, ó, durante o ano, né? No comecinho do ano, ou em janeiro, ou, né? Não lembro qual que é o solstício de verão, mas vamos pensar aí, dezembrão, janeiro, ela está assim, né? A partir de junho, ela está assim, né? Começo do ano, assim, meio do ano, assim, começo do ano, assim, meio do ano, assim. Não, ao contrário, né? Meio do ano, assim, começo do ano, assim, que é verãozão aqui. De qualquer forma, ó, vê como que é a dancinha aí da linha do Equador. Tá vendo que ela fica mais ou menos no meio? Ela sempre fica recebendo uma quantidade considerável de luz do Sol. Ó, tá sempre recebendo uma quantidade bem considerável de luz do Sol. E aí, vamos lembrar que existe também, né, a primavera e o outono. Como que fica a Terra na primavera e no outono? Fica no meio termo. Fica no meio termo, ou seja, ela fica retinha assim. São os equinócios ou equinócios. No caso dos equinócios, a linha do Equador recebe diretamente a luz solar. Tá? Então, ó, só para ficar claro, nos solstícios, né, o Sol ele vai ficar apontado ou para o Trópico de Câncer ou para o Trópico de Capricórnio, dependendo se é solstício de verão ou de inverno. E no caso da primavera e do outono, ele está sempre apontado para a linha do Equador. Ou seja, regiões da linha do Equador vão ser quentes nos solstícios, seja assim, ou seja, assim, e vai estar extremamente quente nos equinócios, tá? Seja ele de primavera ou de outono. Então, de qualquer forma,
a linha do Equador vai receber muito dessa energia solar, então podemos responder, né, a primeira questão aí da seguinte: as regiões próximas à linha do Equador têm a média de temperatura alta. Já que é a porção do planeta que mais recebe energia solar durante o ano, principalmente nos equinócios. Bom, então, essa é a resposta. Lógico que vocês podem colocar a resposta de vocês, mas essa é uma resposta que se relaciona com o que eu acabei de explicar, né, nesses primeiros 10 minutos de aula. Então, ó, só para lembrar, o equinócio, aí vocês me perguntam assim, mas e aí, equinócio, você tem solstício de verão, solstício de inverno, e equinócio? É só equinócio? Não tem característica, não tem um adjetivo para ele, né? Pois é, não, equinócio é só equinócio. Na verdade, você pode falar também equinócio de primavera ou de verão, dependendo do lugar, né? Dependendo se for hemisfério norte ou hemisfério sul. E como você vai saber se é equinócio de primavera ou de verão? Você vê a estação anterior. Se a estação anterior é verão e você está indo rumo ao inverno, o meio termo de verão para inverno é outono. Agora, se você está saindo do inverno, você está indo para o você está saindo do inverno, você está indo para o verão. O meio termo de inverno para verão é a primavera. Primavera. Vocês têm uma prima chamada Vera? Primavera. Se eu tivesse paciência para editar esse vídeo, eu ia colocar o som da risada do Carlos Alberto de Nóbrega. Da Praça é Nossa. E a musiquinha também de fundo. Então, gente, vamos lá, continuando, né? Vamos parar de falar besteira e vamos lá. Questão 2. Vamos analisar a questão 2. Analise as descrições a seguir e determine o bioma e o clima que elas se referem. Então, vamos ler aí essas afirmações e ver qual que é o bioma que a gente viu aí nas aulas 1, que vocês participaram bastante, né? Então, vamos lá. Peraí. Aí. Vai. Não prende? Vai. Aí. Xiii. Não deu. Pronto, agora vai. Localizado na zona climática temperada, apresenta verões... Zona climática temperada. Beleza, o nome já falou, né? Apresenta verões quentes e invernos um pouco mais frios, mas que não alcançam temperaturas negativas, como, por exemplo, na taiga, na tundra, no deserto gelado, né? As folhas da vegetação lá presente caem durante o outono e inverno para evitar a perda de água. Lembrando aí daquela... eu vou ficar indo e voltando assim. Lembrando lá daquele tipo de vegetação que se apresenta, aparece em regiões que tem primavera, verão, outono, inverno bem delimitados, né? A primavera cheia de flores e pássaros cantando e abelhas também funcionando, e abelhas trabalhando, né? E muitos animais se reproduzindo também. A vida é assim, né? O verão muito quente, né? Tudo muito verdinho, tudo maravilhoso, verdinho. Abundância de alimento para os animais e tudo mais. O outono, com as folhas caindo, aquelas folhas alaranjadas, vermelhas, né? E bonito, e todo mundo se divertindo com as folhas. E o inverno também muito frio, rigoroso, que neva, que vem Papai Noel e tudo mais, né? E fazem bonecos de neve no Central Park e blá blá blá. Coisa que a gente não tem aqui, mas tem nessas regiões aí que a gente chama de regiões temperadas.
Assim como o nome dessa região sugere, né, regiões temperadas, a vegetação presente lá é a vegetação chamada floresta temperada. Floresta temperada, olha só. Opa, errei. Agora sim. Então, o bioma é chamado de floresta temperada. Vamos ver aí na nossa querida Terra, nosso querido planeta Terra, onde que a gente encontra essa floresta temperada. Ah lá, ah lá. Tá vendo essa linha aqui, chamada Trópico de Câncer? Tá vendo essa região aqui, chamada Círculo Polar Ártico? Toda essa região aqui é chamada de região temperada. E bem no meio dessa região temperada aqui, bem no meio termo dessa região temperada, a gente encontra, né, a floresta temperada. Tá bom? Floresta temperada. Com sal, pimenta, fogo, foguinho? Não, floresta temperada tem esse nome porque ela fica numa região que não é nem tão quente e nem tão fria, tá? Uma região amena em questão de temperatura aí, com estações do ano muito bem delimitadas. Por exemplo, essa região aqui do norte dos Estados Unidos e sul do Canadá, né? Essa região aqui da Europa, né? Essa região da Europa aqui, ela é muito conhecida por ter um clima temperado, né? Aqui essa região da Rússia, né? Japão também, por que não? Apesar de ele estar um pouco mais ao sul, é uma região aqui, um lugar, não sul do Japão, né, mas mais assim, centro-norte do Japão, né? Ele também tem um clima com estações do ano muito bem delimitadas, tá? Como a gente viu também na nossa aula Zoom. Deixa eu pegar essa imagem novamente, só para... não lembro se eu mostrei essa imagem específica, tá? Mas é bem interessante, tá? Essa daqui também pode ser usada. Provavelmente é um parque próximo à cidade, porque a gente vê um prédio bem grande aqui, né? Então, provavelmente é uma região próxima de uma cidade. E nós vemos aqui a mesma região, esse parque no inverno. Nós vemos esse parque aqui na primavera, quando as folhas começam a aparecer, né? No verão, que fica, né, tudo muito vasto, vocês percebem aí que a paisagem parece muito com a paisagem que a gente encontra aqui no clima tropical, né? Sim, com as árvores cheias de folhas mesmo, né? Tudo muito grande, muito vasto, né? E no outono as folhas acabam se amarelando, ficando alaranjadas e caem, tá bom? E aí depois do outono volta o inverno e por aí vai. Isso daqui é um ciclo que acontece o tempo todo. Essa região aqui, muito provável, na verdade é certeza que é de um clima temperado, uma região temperada. Certo? Então, bora para B. Vem comigo, vamos lá. Presente em mais, 2B, acompanha aí na apostila de vocês, tá? Presente, nossa, a cadeira tá fazendo barulho, ó. Presente em mais de uma zona climática, com pluviosidade quase ausente, apresenta animais vegetais adaptados às condições extremas do clima. Condições extremas. E presente em mais de uma... Caramba, deu bug aqui. Presente em mais de uma zona climática, com pluviosidade quase ausente, apresenta animais e vegetais adaptados às condições extremas do clima. Muito bem. Por que fala que esse bioma aparece, né, em diferentes zonas climáticas? Justamente por causa disso, ó. Primeiro, se tem baixa pluviosidade, como a gente falou nas aulas 1, né, a baixa pluviosidade representa, né, é o principal fator ou a principal característica de um bioma chamado deserto, né? Deserto tem baixa pluviosidade. Para quem não lembra o que é pluviosidade, é regime de chuvas. Chove pouco. Então, a principal característica aí dos desertos é que chove pouco. Nós temos aqui na região temperada, justamente por causa da continentalidade, que é um fator climático, tá? Ou seja, essa região está muito
no interior dos continentes, né? No interior do continente asiático, que é gigantesco, né? Esse continente que a gente politicamente está dividido em Ásia e Europa, na verdade, né? Se a gente olhar aí geograficamente, é um continente só, a gente chama de tudo isso daqui de Eurásia, tá? É um continente muito grande, ou seja, no seu interior, né, não tem a umidade, tem pouco, né, na verdade, da umidade do oceano. Por isso que os climas aí no interior dos continentes é um clima desértico. E também regiões, né, próximo do Trópico de Câncer, que é uma outra região climática, né? E também regiões aí próximas ao Trópico de Capricórnio, como passa aqui na Austrália, né? E também deserto do Atacama no Chile. Deserto do Atacama aqui no Chile. Bom, além disso, né, nós acabei de falar agora dos desertos, mas os desertos quentes, né? Nós temos também os desertos, olha aqui para a bundinha da Terra, Polo Sul. Nós temos também os desertos gelados, que são os desertos de clima frio. A gente encontra esses desertos nos polos, Polo Sul, aqui, e Polo Norte, Polo Sul e Polo Norte. Como, por exemplo, nós temos aí um grande continente que é praticamente inteiro por deserto, a não ser essa bordinha aqui que é composta por tundra, né? Que é a Groenlândia, que é um grande deserto gelado também. Bom, então vamos lá. Esse clima aqui, né? Ou na verdade, esse bioma é o bioma deserto. Bioma deserto. Pois bem. Vamos lá. Opa, estou na página errada. Essa daqui. Vamos lá. Situado na zona equatorial, ou seja, situado aqui, a gente está na 2C, tá bom, gente? Equatorial, ou seja, nessa região aqui do Equador, da linha do Equador, né? Aqui, ó. Aqui, ó, toda a linha do Equador, né? Situado aqui na região da linha do Equador, que é essa linha do meio aqui, que está escrito o Equador também, né? Se quem não achar, pelo amor de Deus. Sua temperatura média alta, com grande quantidade de chuva no verão e inverno seco. Inverno seco? Um pouco mais, diminui um pouco a pluviosidade, né? Mas no caso aí da Amazônia, por exemplo, né? Que fica numa região equatorial, tem uma média aí dos 365 dias do ano, pelo menos 300 anos, ó. 300 dias desses 365 dias chove, é a média de pluviosidade da Amazônia, tá? Chuvas constantes aí. Vocês percebem aqui na linha do Equador, né? Na linha do Equador tem manchas bem verde escuras, né? Como a Amazônia. Temos também a floresta subsaariana aqui, né? Da África. E também as florestas da Ásia, né? Que nós encontramos aqui na Indonésia, nas Filipinas e também aqui no Vietnã, né? Aqui nessa região que é, vixe Maria, Sri Lanka, não lembro, não, Sri Lanka é aqui. Bom, nessa região aqui da Ásia, né? Toda essa região do Equador. Então, essas manchonas escuras aqui são florestas tropicais. Não se esqueçam, tá? Se você seguir a linha do Equador, a chance é muito grande no meio de um continente você encontrar florestas tropicais. Então, vamos lá. Floresta tropical. Simples. Floresta tropical, não. Floresta tropical. Maravilha. Bom, então, bora para 3, né? Seguinte, eles querem diferenciar aí, quer que a gente diferencie, né? Floresta tropical versus floresta temperada. Professor, quer dizer que um vai sal, noz moscada e alecrim, e a outra não? Ai, se vier com essa piadinha, tudo bem, pode vir. Mas é só falar uma vez, porque depois fica chato. Ó,
Seguinte, floresta tropical e floresta temperada. Gente, tem muita diferença. Ah, muita diferença. Muita diferença. Que é o seguinte, ó. A floresta tropical, ela fica na linha do Equador, próxima à linha do Equador, né? Como ela fica próxima à linha do Equador, ela recebe, olha lá, ela recebe muita energia solar, né? Muita luz e calor do Sol, né? Altas temperaturas. Isso aumenta a temperatura dessa região aqui. Se tem um oceano próximo, né? Essa água vai aquecer, vai evaporar, vai ter uma grande produção de nuvens, né? De massas de ar, de água, né? De nuvens. Ou seja, vai chover bastante aqui. Significa então que vai ter bastante chuva, então a pluviosidade vai ser maior nessas regiões. Não é? Faz todo sentido. Pluviosidade então vai ser maior nessas regiões. E na floresta temperada? Vai ter um regime ok, assim, normal, vamos dizer assim, ou não muito extremo, né, de chuvas na região temperada, que é essa região aqui, né, de floresta temperada. Mas no inverno vai chover pouco, no outono também vai chover pouco, né? As temperaturas vão cair demais. Agora, temperaturas negativas que a gente encontra no inverno, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, na região do Equador, na Amazônia, por exemplo, aqui na Amazônia? Não, gente, não vai achar. Tá? A gente não vai achar climas abaixo de zero aqui na Amazônia, e eu acho que isso nunca vai acontecer enquanto a gente estiver vivo, tá? Então, essa é a primeira diferença aí. Então vamos lá. Vamos separar, dá para separar entre, né, uma floresta e outra, ou dá para separar por diferença, né? Então não, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar 2 pontinhos aqui e 2 pontitos aqui. Então, floresta tropical, beleza. Alta pluviosidade. Enquanto que na floresta temperada a pluviosidade depende da estação do ano que a região se encontra. Muito bem. Essa é a primeira coisa, primeiro item, né? Ponto na mesma linha. Agora a gente vai falar, por exemplo, das estações do ano. Na linha do Equador, vou pegar a Amazônia que está mais próximo da gente, a gente sempre fala dela e blá blá blá. Bom, existe verão e inverno aqui? Até que existe, tá? Existe uma certa diferença aí de temperatura e pluviosidade no verão e no inverno. No inverno, a diferença não é muito a temperatura, e sim a pluviosidade. Chove um pouco menos no inverno. Não é que chove pouco, tá? Diminui um pouquinho a pluviosidade, tá? O regime de chuvas no inverno. Mas a temperatura não muda, tá? A diferença entre verão e inverno, na verdade, é muito pouca, tá? São nuances, né? São pequenas diferenças aí, são pequenos detalhes. Agora, aqui na floresta temperada ou na região temperada, tem muita diferença, tá? Então são, como eu estou batendo na tecla aí, todas as aulas na floresta temperada, então nós temos estações do ano muito bem delimitadas, né? Primavera, verão, outono, inverno, muito bem delimitadinhos. Então, há pouca diferença no clima quando em relação, né, ou melhor, em relação às estações do ano. Então, vou colocar entre parênteses aqui, a única diferença aí seria a pluviosidade um pouco mais baixa no inverno. Um pouco. Inverso não, inverno.
enquanto que aqui na floresta temperada as estações do ano são muito bem delimitadas, né? Então, estações do ano bem delimitadas, com verões quentes e úmidos e invernos rigorosos, frios e secos, né? Agora, como que as plantas elas reagem a tudo isso, né? Na floresta tropical, vamos colocar aqui em negrito. Na floresta tropical, elas não mudam muito o seu hábito, né? Ou seja, elas não mudam muito a sua forma ou a forma que elas se apresentam. Então, por não haver mudanças bruscas nas características da região, características da região, as plantas não perdem suas folhas. Ou seja, são plantas perenes. O que significa perenes? Folhas perenes são aquelas que duram o ano inteiro. São folhas perenes. Na verdade, não é que duram o ano inteiro. Lógico que cai folha, né? Essas folhas elas vão sendo renovadas. Mas elas não caem de uma vez. Ou seja, as árvores aí da floresta tropical, elas estão sempre cheias de folha e sempre verdes. Tanto que tem um termo em inglês que é evergreen, sempre verde. Então são plantas que ficam evergreen, ficam sempre verdes. Enquanto que a floresta temperada, por causa do inverno rigoroso, frio e seco, principalmente por ser seco, as plantas elas perdem água através das folhas pelo processo de transpiração, ou também pode ser chamado de sudação. Por isso que as plantas, para economizar água no inverno, elas perdem as folhas na floresta temperada, né? Como a gente consegue ver aí nessa imagem que eu mostrei para você. Nessa aqui, né? No inverno, as plantas, né, boa parte dessas árvores perdem suas folhas. Bom, então, as plantas, ou melhor, muitas plantas, nem todas, tá? Nem todas que vivem nessa região perdem, mas muitas delas, a maioria. Muitas plantas perdem suas folhas no inverno para economizar água. Beleza? Lembrando que água ela só é disponível na forma líquida. Se ela estiver na forma sólida, ela não está disponível para o uso das plantas e dos animais. Como eu disse, né, a não ser que o animal tenha uma fogueirinha, consiga fazer uma fogueirinha para esquentar esse gelo e transformar em água, né? Nós sabemos que isso não é comum de acontecer na natureza, muito menos com as plantas, né? Vamos ver o que mais. Vou pensar aqui. Lembrando, né, que a floresta tropical, mais uma coisa que eu lembrei. Ó. Lembrando que a floresta tropical, né, ela é um ambiente mais equilibrado. Ou melhor, mais constante, né, em temperatura e também em regime de chuvas. Então, né, é bem constante. Então, por causa disso, né, ele permite que haja maior diversidade, ou maior biodiversidade, né? Diversidade de seres vivos, maior biodiversidade de plantas, de animais, de fungos, de tudo, né? Então, assim, a maior biodiversidade do planeta está nessas florestas tropicais. Tanto que a gente fala que a Amazônia tem a maior biodiversidade do planeta, né? Por isso que é um recurso muito valioso. Tem muitas espécies de plantas que só vivem lá, que a gente chama de... que são endêmicos, tá? Lembrei a palavra. Animais que vivem só naquela região são os animais endêmicos. Plantas endêmicas também, que você só encontra na Amazônia em um lugar específico, né? Então, por ser um ambiente mais constante em termos de temperatura e região, permite que haja maior biodiversidade. Enquanto que na floresta temperada, as diferentes condições climáticas
no decorrer do ano faz com que a região seja mais instável e apresente menos espécies de seres vivos, sendo que esses estão adaptados a essas mudanças. Muito bem, eu acho que já deu para fazer um panorama muito legal aí sobre floresta tropical e floresta temperada. Espero que eu não tenha esquecido de nada, mas acho que os principais fatores estão todos aqui. Pronto, deixa assim. Beleza? Se vocês quiserem, então, usar essa resposta aí como exemplo para colocar na atividade 3 de vocês, por favor, façam o seguinte, então. Pausem o vídeo, copiem e depois vocês voltam, tá bom? Eu vou esperar aqui pausadinho. Pronto. Porque se vocês pausaram, né? Eu posso continuar falando. Seguinte, então, nós temos aí 4 minutinhos. Então, vamos seguir para a questão 4 rapidão. Então, vamos lê-la. Bom, a questão 4, gente, é um pouco mais específica, né? Então, ele quer a diferença entre elementos climáticos e fatores climáticos. Calma que o titio vai explicar para vocês o que é a diferença, qual que é a diferença. Primeiro, elementos climáticos. Vai, não está escrevendo? Aqui. Os elementos climáticos, eles estão relacionados, tá? Estão relacionados com as características, né, atmosféricas da região. Então, por exemplo, como que aquela atmosfera ela se apresenta naquela região? Lembrando aí que próximo aos trópicos, né, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio aqui no hemisfério sul, né, próximo aos trópicos aqui, a atmosfera ela apresenta maior pressão. Existe maior pressão atmosférica. A pressão atmosférica impede que haja a produção de chuvas ou que haja concentração de vapor de água. Por isso que regiões aí próximas aos trópicos, né, que é por onde passam os trópicos, são mais secas, porque chove menos. Porque também justamente a pressão do ar é maior. Agora, quando a atmosfera ela tem uma pressão menor, como por exemplo na linha do Equador, isso permite a produção, né, ou a concentração de vapor de água, ou seja, mais chuvas. Por isso que são regiões aí com florestas tropicais. Então, basicamente, os elementos climáticos são as características atmosféricas da região, como por exemplo, pressão atmosférica e vapor de água no ar, né? Então, essas características atmosféricas que influenciam, né? Elas influenciam o clima da região. O clima da região. Do local, né? Porque eu já falei região. Enquanto que o que ele perguntou? Fatores climáticos, né? Climáticos são as características, as próprias, né? Vamos dizer assim, características do clima local. Como, por exemplo, pluviosidade, a média de temperatura, diferenças dessas características no decorrer do ano, né? No caso aí as estações, né? Basicamente essas características aí elas são geográficas, né? São dessa região aí que né, determinada região. Por exemplo, nossa região aqui, que é uma mistura aí de floresta tropical, de mata atlântica, né, com cerrado, né? Aqui é quente e úmido no verão, frio e seco no inverno, especialmente aí seco, né? Frio nem tanto, mas seco no verão, no inverno.
E nós temos basicamente aí 2 estações do ano, né? Época da seca e a época da chuva. Seria uma forma aí de determinar os fatores climáticos da nossa região. Então, basicamente, os elementos climáticos são características mais da atmosfera, tá? Da atmosfera, do ar da região, principalmente pressão e vapor de água. E os fatores climáticos, eles são as características do próprio clima daquela região, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida aí, nos conversamos na aula Zoom, beleza? Então, ficar grandão aqui, ficar em tela cheia para falar melhor com vocês. A aula de hoje foi essa. Eu sei que é um pouco monótono ficar respondendo questão, respondendo pergunta, mas como a gente tem a internet, né, e eu compartilho a tela com vocês para mostrar as diferentes, para explicar todos os assuntos, eu acho que ficou bem dinâmico. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam muito monótono, muito chato, vocês estão achando muito chato também as minhas aulas, o jeito que eu estou fazendo, lógico que eu aceito sugestões, por que não, né? Podem falar comigo, eu não levo para o pessoal, pode ser uma crítica construtiva que eu vou, inclusive, agradecer essa pessoa caso ela me dê alguma ideia, tá bom? Bom, na aula Zoom, então, eu marco a tarefa para vocês, vão ser 2 páginas, uma de escrever toda, né, toda dissertativa e outra com questões de múltipla escolha. Mas calma que a gente vai tratar desse assunto aí na aula Zoom e eu explico o que eu vou querer nessa tarefa. Certo? Então, até a próxima aula. Espero que vocês se cuidem, espero que vocês estejam bem também, porque eu estou bem daqui e a gente vai se comunicando, se falando, né? Então é isso aí, gente. Um beijo a todas e todos os aluninhos do 8º ano e fui.